Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Papo Reto e hoje a gente vai conversar com o pessoal que são os candidatos à presidência do CREA Mato Grosso. Hoje eu estou com a Marciane Curvo. Tudo bem, Marciane? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Isso. Muito obrigada. Marciane, conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é Marciane? Bem, a Marciane é uma engenheira civil que sempre sonhou em fazer engenharia porque está no meu sangue construir e servir. Eu cheguei em Cuiabá com 16 anos, fiz meu segundo grau, formei na UFMT. Logo do segundo ano já comecei a fazer estágio. E antes de eu completar os 2 anos de estágio, eu já fui contratada como técnica na construtora Camilote. Então, minha vida profissional é dentro da construção civil. E depois fui trabalhar como consultoria na minha empresa, abri minha empresa, morei no interior. Então, a Marciane Curvo é uma pessoa que gosta muito de servir, ela gosta muito da engenharia, e onde eu passo, eu vejo engenharia. E Marciane, como que se deu essa candidatura à presidência do CREA? Eu tenho, Rodrigo, 20 anos dentro do conselho, entre mútua e conselheira do CREA, 20 anos. Nesses 20 anos, eu vi a necessidade dos profissionais numa melhoria do CREA. E isso sempre foi um anseio. E eu fui anotando, fui olhando, fui observando. Eu fui vice-presidente. Quando eu fui vice-presidente, eu participei das reuniões do Colégio de Presidentes. E eu vi esses anseios e ouvindo também os profissionais. Então, foi um projeto que a gente construiu e hoje eu estou preparada para executar tudo o que eu anotei nesses anos inteiros. E conta como que foi esses 20 anos dentro do CREA. Quais cargos você atuou, além da vice-presidência? Como que foi essa trajetória dentro do CREA? Eu entrei no CREA e eu ganhei um presentão na gestão do engenheiro Bassan, nosso querido engenheiro Bassan, que tenho o maior orgulho de dizer que eu fui 2 vezes diretora administrativa dele. Então, eu entrei no CREA sem saber o que era CREA e fui nomeada, escolhida no plenário como diretora administrativa. Então, eu tive que praticamente estudar dia e noite o regimento, as resoluções, porque o administrativo é o secretário dentro da plenária do presidente. Então, nesse primeiro ano desses 20 anos, eu já me despertou essa curiosidade de saber do conselho. Então, eu sempre estudei muito. E na nossa época, né, não falando da minha idade, na nossa época não tinha assessor. Então, a gente levava os processos físicos para casa, estudava o processo e tinha que estudar as resoluções para dar o parecer. Então, foram 6 anos de muito estudo. E logo depois veio o Juarez, eu fui para a Mútua. Então, foram 6 anos na Mútua, onde a gente só fez melhorias, onde a Mútua foi um divisor de águas na minha vida como conselheira no CREA. Que bom, que legal. E avaliando a sua vida profissional, qual foi o caso ou a percepção sua que de fato deu a entender que assim, o CREA precisava da sua presença ali? O que aconteceu na vida profissional que você percebeu assim, eu preciso atuar dentro do CREA, preciso agir mais ativamente dentro do CREA? A morosidade do nosso sistema. Nós somos muito falhos em relação ao sistema, nós temos que ser mais ágeis, baixa de RT, substituição de RT não pode ser cobrado. Se tem um erro, não sendo na atribuição do profissional, porque você não pode colocar lá que você fez uma atribuição de um agrônomo e pedir a substituição. Isso é analisado, né? Claro. Agora, quando você erra um endereço, uma localização geográfica, você pode fazer a substituição tranquilo. E o PIX, que foi implantado.
Antes, nós fazíamos RT, demorava em torno de 3 dias para dar baixa. E às vezes a gente deixa para entregar um trabalho na última hora e você precisa da RT. Demorava muito. Hoje, com o Pix, até final de semana, em 5 minutos você está com a RT. E a comunicação. Rodrigo, o nosso sistema, quando eu falo do sistema, é o Confea CREA Mútua. Não vamos só generalizar o CREA. Somos muito falhos na comunicação. Então, existe muitas coisas acontecendo e não chega até o profissional. E nós temos que evoluir. Antigamente era e-mail. Hoje ninguém mais abre e-mail. É o WhatsApp. Hoje ninguém mais vai olhar o Instagram, vai olhar uma notícia ou outra. Então, nós temos que ter um programa onde a gente atende, onde a gente consegue chegar nos nossos 64 mil profissionais registrados no CREA. Marciane, você já atuou com alguma iniciativa especificamente para fortalecer a classe profissional? Com certeza. Eu sempre participei de conselhos e eu sempre participei junto ao CREA como conselheira, buscando junto ao Confea e junto à Mútua essa busca de valorização profissional. O que é a valorização profissional dentro do nosso conselho? É você fortalecer as entidades e fazer com que as entidades venham, tragam cursos, tragam palestras. E essa valorização profissional, a gente atua diariamente. E quando a gente fala sobre você fiscalizar, o que você está fazendo? Você está valorizando o profissional. Porque se não tem lá um responsável técnico daquela obra, o CREA, ele vai multar não, ele vai notificar e aí tem que regularizar a obra. Automaticamente vai ter que contratar um engenheiro. Isso é valorização profissional. E na sua visão, quais são os 3 maiores desafios que o CREA vai enfrentar na próxima gestão? Olha, os 3 maiores desafios, na verdade, se pensar em 3, a gente poderia falar em 20, 25, né? Mas como você perguntou 3, vamos nos 3. Para mim, o maior problema hoje é a TI. Nós temos um programa que é o ECREA, onde nós adquirimos do CREA Mato Grosso do Sul. Ele não é ruim. Muitos comparam com o CAL, que o CAL ele é mais ágil, só que nós temos que lembrar que o CAL ele tem 10 anos e o CAL foi criado com os problemas do CREA. Então, eles pegaram os problemas do CREA e fizeram uma lei sem esses problemas do CREA. Então, é uma lei nova. O que nós pecamos muito? A gente demora muito para a tecnologia, que hoje é tudo tecnologia, Rodrigo. Então, nós precisamos melhorar a nossa TI, o nosso sistema ECREA, ele já pode fazer baixas da RT automático, que é uma das reclamações. Quando você baixa a RT, automaticamente já vai para o seu acervo. Você vai estar lá, você clica e o seu acervo você tem online. E isso são etapas do sistema ECREA. Então, nós temos que agilizar essas etapas. Certo. E como que você vê a relação hoje do CREA com os profissionais, em especial os profissionais que estão hoje no interior, que às vezes pode estar mais distante de uma inspetoria, mais distante da própria sede, né? Sim, sim. Nós temos as inspetorias, não tem necessidade o profissional vir até Cuiabá para ele protocolar um documento, alguma coisa. A inspetoria ela está lá para isso. O que nós precisamos fazer são treinamentos. O que o inspetor, o que um fiscal e uma administrativa da inspetoria é o CREA no interior. O presidente ele tem que fazer gestão e buscar inovação para o CREA. Então, nós precisamos treinar esses profissionais para eles representarem o CREA. Então, se tem um evento, por exemplo, em Sorriso, o presidente não pode ir lá, o fiscal, que é o funcionário do CREA, mais o inspetor, que é delegado a representar o CREA, ele estar mais próximo. E um dos objetivos é mostrar o tamanho do CREA, como o CREA é gigante e nós somos importantes para a sociedade. Então, quando a gente for convidado, por exemplo, para entregar carteirinha, para fazer parte de uma audiência,
tem que ter um representante. E isso nós vamos fazer com treinamento com todos os profissionais e colaboradores. E a fiscalização, Marciane, hoje está satisfatória? Você acha que precisa melhorar em algum aspecto? A fiscalização, até essa gestão, ela está fazendo uma licitação para comprar Starlink, que hoje não tem mais como você andar sem internet. Está mapeado em torno de 60% do estado de Mato Grosso, onde um exemplo que eu vou te dar, você vai numa propriedade rural, você já sabe pelo sistema se está tudo ok com as RTs. Então você não vai lá, você não perde mais tempo, você vai onde não tem. Mas ainda é um pouco falho, é aquilo que eu falo do sistema, são blocos. Nós precisamos avançar nesses blocos. O exemplo, nós estamos no 14, Mato Grosso do Sul está em 36. Então, nós precisamos avançar nesse bloco do ECREA para a gente ter uma fiscalização e uma gestão melhor. Só fazer uma observação. E convênios com IDEA, convênios com as prefeituras, porque com esses convênios, o IDEA, os produtores rurais pedem muito, porque quem está regular, quanto mais ele tiver esses convênios, porque daí linka a fiscalização do IDEA com a RT. Certo. Das suas propostas, Marciane, qual é central? A partir do momento que você foi eleito, o que vai mudar no CREA? A valorização profissional com maior tecnologia, agilidade no atendimento. Quando eu falo agilidade no atendimento, é você entrar na ouvidoria e solicitar uma atribuição que você não está conseguindo ter. A ouvidoria é lei. Ela tem alguns processos, 15 dias para responder, outros 30. Então, ela tem que cumprir isso. Então, nós temos que fazer um fluxograma dentro do CREA para que esse profissional seja atendido o mais rápido possível. Você falou da TI. Então, dá para se entender que a modernização é um dos pilares aí do seu trabalho, né? A proposta é modernizar todo o ecossistema do CREA? Todo o ecossistema vai passar por uma reestruturação. Isso. O presidente Juarez esteve aqui recentemente e ele relatou sobre uma proposta, inclusive dele, de tentar criar um sistema único Brasil. Isso estaria dentro dessa modernização? Isso aí é pelo CONFEA, né? Tudo que gera uma nova normativa, uma nova resolução, é o CONFEA. O CONFEA já está na 1024, que já está no Senado, para ser votada e depois ir para o presidente sancionar. Ela tem a 1024/2020, ela moderniza a 5.196. E já está nela essa parte da unificação, ou seja, uma RT nacional. Aí acaba com todos os problemas, Rodrigo. A RT nacional é um sonho de todo mundo. Porque o que acontece? Cada região, cada faculdade tem uma grade curricular. Você imagina assim, civil, se você pegar, Mato Grosso, se você pegar 12 faculdades, cada um tem uma grade curricular. Imagina o Brasil inteiro. Então, ela nacional, ela vai também trancar o que não é sua atribuição. Você é engenheiro civil, esse sistema ele vai ler a sua grade curricular. Se acontecer alguma coisa de você não estar lá, você não consegue fazer lá nos itens da RT uma que é a sua atribuição, no sistema mesmo você solicita, 5 minutos ela está liberada. Excelente. E falando em CONFEA, eu vi recentemente um estudo falando sobre a preocupação do CONFEA com a formação dos profissionais, a quantidade que tem sido formada. Qual que é o seu plano para aproximar CREA e universidades? Através do MEC. Nós precisamos, é uma luta do presidente Vinícius, licenciado, agora candidato novamente, para termos uma cadeira, o CONFEA ter uma cadeira dentro do MEC. Nós precisamos discutir grades curriculares com o MEC. Eu vou te dar um exemplo
que eu posso falar aqui, até segunda-feira em Tangará, esse professor estava lá. A Unemate tirou da grade curricular ferrovias. Nossa. Eu posso falar porque eu conversei com a reitora. E aí eu perguntei o porquê. Porque não tinha professor, né? Então, hoje a ferrovia, se Deus quiser, que é um sonho nosso de muitos anos, porque o estado do agronegócio, a ferrovia não vai mais parar. Sim. E aí é muito ruim para os profissionais não ter ferrovia na grade curricular. Então, isso é um trabalho que nós podemos fazer também, Rodrigo. O simples fato de não ter ferrovia na grade incapacita os profissionais da civil de trabalharem com ferrovia. Com né? certeza, ou seja, a partir de isso já tem um ano. Então, de um ano para cá, esses profissionais formados na Universidade do Estado de Mato Grosso não vão ter atribuição para a ferrovia. Olha só. É muito ruim. E o CREA, juntamente com as associações, eles podem sim fazer reuniões, conversar, e junto com o CONFEA, a gente agir de um modo íntegro, juntamente, para valorizar esses profissionais, esses estudantes que estão lá. Perfeito. O Mato Grosso é um estado pujante no agronegócio e na infraestrutura. Como que você vê que o CREA pode atuar de forma mais protagonista nesses aspectos? Rodrigo, o CREA era voltado muito para a engenharia civil, para a engenharia, todas as engenharias, a engenharia elétrica, civil, sanitária. Tem uns 8 anos que o CREA começou a atuar mais na área da agronomia. Então, na área da agronomia, a gente fala que é um bebê ainda para o CREA, principalmente o CREA Mato Grosso. Ela está bem evoluída, o presidente Juarez fez um avanço muito grande, só que nós precisamos avançar mais. É terminar o sistema de mapeamento, onde a gente pode ter uma parceria com o MAPA, onde já foi conversado e o MAPA está de portas abertas para a gente fazer essa parceria, para a gente ter mais acessibilidade. Porque o fiscal, a gente tem que também pensar na integridade do fiscal. Você chegar com o carro, com a... brasão preto, todo mundo acha que é Polícia Federal, né? E então a gente tem que cuidar da integridade do fiscal. Então, quando você tem isso aí mapeado, você já sabe o que você vai lá pedir. Então, é tecnologia de internet, é o tablet que existe, onde lá dentro da propriedade você já lavra o autos de infração. Certo. E financeiramente, Marciane, como que você pode garantir que suas propostas são viáveis? O CREA, o Juarez fez um trabalho brilhante. O CREA ele tem um valor depositado, só para você ter uma ideia, a nova sede, né, que foi comprada, que foi o preço assim, né, que nós, engenheiros, eu que faço avaliação de imóvel, foi um valor assim muito bom e não foi mexido no dinheiro do CREA. Não foi pego o dinheiro que está lá guardado do CREA. Uhum. Então, dá para a gente fazer muita coisa com custos baixos. O CONFEA, ele tem muito dinheiro, recurso de fundo perdido. O que você precisa? Fazer projetos. Certo. E qual é o calcanhar, o problema hoje do Brasil? Falta de projeto. Uhum. Não temos um banco de projeto. Aí, quando eu falo de Estado, eu falo de secretarias. Então, tem muito dinheiro, por exemplo, Ministério da Cidade, Ministério da Integração, onde você entra com projeto, você consegue recurso. O CONFEA é a mesma coisa. Certo. Se você fizer um projeto bem feito e apresentar, o CONFEA pode passar esse recurso para o CREA. E tem muitos CREAs fazendo isso. E aproveitando que está falando do CONFEA, como que está a relação CREA Mato Grosso e CONFEA? Há alguma coisa que ainda precisa ser alinhada? O que você me disse? Nós precisamos, Rodrigo, agora acabou a Rosa dos Ventos, né, que antes a gente ficava até 3 anos sem conselheiro federal. O papel do conselheiro federal entre a interligação do CONFEA e do CREA é primordial.
O conselheiro federal, ele está lá para defender todas as profissões do CREA dele. Então, ele tem que estar lá para ele ser ouvido, debater alguma coisa que prejudica o CREA Mato Grosso ou todo o Brasil, ele tem que levantar e defender. E trazer para Mato Grosso, nas plenárias, o que aconteceu lá no CONFEA. Então, o conselheiro federal é a ponte, porque é muito difícil o presidente participar de todas as plenárias do CONFEA, né? Uhum. E uma das propostas também é a gente dar visibilidade para os profissionais para assistirem às plenárias do CONFEA e transformar a nossa plenária online, para todos terem acesso. Dentro dessa temática, existe alguma pauta que você discorda e pretende questionar, principalmente junto ao CONFEA? Existe. Nós temos o Vinícius, ele implantou o InfraBrasil. Eu vi, eu achei muito interessante aquele mapeamento ali. É muito interessante. Mas já foi solicitado para ele, para os estados terem acesso e alimentar conforme as nossas demandas aqui, que vai enriquecer o InfraBrasil e nós termos um acesso de um link para o profissional, um link para o profissional de todo o InfraBrasil, mas nós também podemos alimentar, não ele aberto, mas mandar as propostas e eles alimentarem lá. Então, isso é uma proposta que o Vinícius até já sabe disso e ele com certeza vai atender o Mato Grosso. Eu sei que é de forma mais geral, mas acho que até as entidades poderiam colaborar muito nesse processo. Muito. É a mesma coisa que conselhos, né? Exato. Conselho de transporte, conselho de mobilidade urbana, plano diretor. As entidades, as associações e os profissionais, eles têm que participar. Tem que participar. E como que o CREA deve se posicionar com obras que geram algum impacto ambiental no Mato Grosso? O CREA, ele é bem claro, nós temos que saber que todo o conselho, ele fiscaliza. É diferente da ordem e diferente de outras entidades. Então, o CREA, ele fiscaliza o exercício legal da profissão. Quando tem algum problema de meio ambiente, o CREA vai lá, fiscaliza se tem alguma obra. Agora, se é alguma coisa de meio ambiente e não tem obra, o CREA não pode ir lá, ou se ele é chamado. O que nós temos que fortalecer é a FPI. A FPI fortalecida, ela faz convênio com o Ministério Público, onde o Ministério Público vai passar essas demandas de meio ambiente. Entendi. Se tivesse que escolher uma reforma estrutural dentro do CREA, qual que seria essa reforma? Meu Deus, de tantas? Elenca uma, a prioritária. Para os profissionais ou para... Na sua opinião, qual que seria a prioridade? Primeiro, treinamento. Treinamento. Você, a partir do momento, Rodrigo, eu tenho um pensamento, que a partir do momento que vocês têm um emprego, você tem um trabalho, você já está no lucro. Então, você tem que estar feliz de estar lá, mas você tem que ser valorizado. Sim. E valorizado é você colocar, você não ter régua para nenhum colaborador. Você tem que fazer treinamento, fazer reuniões, ouvir o colaborador, o que está acontecendo no dia a dia, para o CREA, ele girar com profissionais que amam aquele serviço, aquele trabalho que ele está fazendo ali. E o CREA, para quem enxerga o serviço que ele presta para a sociedade, ele é mágico. Quem enxerga isso vai trabalhar muito bem. Mas nós precisamos alinhar muitas coisas. Desde que eu tenho 12 anos de experiência em gestão no Estado, nós fazíamos reuniões toda segunda-feira, reuniões de 50 minutos, meia hora. Você não tem ideia de tanto que isso é importante. Porque você faz a reunião com os gerentes, os coordenadores,
e eles falam do que passou e o que nós vamos fazer nessa semana. E isso é uma valorização do colaborador. E pode ter certeza que isso vai refletir no profissional. Estamos caminhando para o encerramento, Marciane. Por que o profissional que hoje está na dúvida deveria votar em Marciane Curvo? Eu falo que sim, pela minha experiência, pela minha vivência e pela minha personalidade repito, de servir. Então, quem pesquisar quem é a Marciane desde que começou a trabalhar, vai querer votar em mim, porque é uma aposta muito grande. E eu não consigo, para mim eu falo assim, que tudo que eu falo não é promessa. Tudo que eu faço, Rodrigo, sendo candidata ou não. Eu sempre quero ajudar, eu sempre quero ver crescer. É o que eu falo para quem vai me suceder na Mútua. Eu quero que você faça muito mais do que eu. Porque não sou eu, é a Mútua. A partir do momento que você assume um cargo desse, a Marciane é engenheira civil na minha profissão lá fora. Dentro do CREA, eu sou 280 profissões. Dentro do CREA, eu estou para servir e melhorar o meu sistema. Marciane, para a gente encerrar, onde os profissionais podem acompanhar sua campanha e pode dar a sua palavra final para eles? No Instagram e no meu site. No meu site tem toda a minha vida profissional e minhas propostas. E lá tem um link onde tem o WhatsApp que pode mandar as dúvidas, as perguntas, sugestões. Porque toda vez que vocês mandam sugestões, vocês podem ter certeza que enriquece um plano de governo, um plano de gestão. Então eu peço que entram lá do meu site, ou vejam, né, as publicações do Instagram, onde eu falo claramente sobre minhas propostas, sobre quem eu sou e o que eu quero fazer. Muito bom, Marciane, obrigado pela sua presença aqui, foi uma satisfação receber você aqui. E para a gente encerrar, pessoal, as eleições ocorrerão no dia 3 de julho, né? Todos os profissionais devidamente registrados e em dia com o CREA vão poder votar para presidente do CONFEA, presidente do CREA Mato Grosso, conselheiro federal na modalidade de agronomia, diretor-geral da Mútua, diretor financeiro da Mútua e diretor administrativo da Mútua. Fiquem atentos, porque isso é bastante importante para todos nós como profissionais, tá? Marciane, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo bem descontraído, bem legal. Gostei bastante da nossa conversa. E, pessoal, vamos voltar. Obrigada a todos. Obrigada, Rodrigo. Fechou.